farinha de Dona Nequinha. Senhorita, eu não tenho nem preço. Ali, a Antônia que fez esse dia, diz que vendeu a 300 reais o saco. Ai, E tá vendendo a 7 reais o litro. Né? tá barato. Nós não aguenta mais trabalho, também não aguenta mais fazer. Então, lá que não dá entrada um dia ali em ela canta, ela não tá lembrando, mas ela canta muito. Quando ela tá trabalhando, ela guarda de cabeça. Caranguejo não é peixe. Acompanha caranguejo do mar. O caranguejo é peixe é. Acompanha caranguejo do mar. Menina, minha menina. Acompanha caranguejo do mar. Boquinha de marmelada. Acompanha caranguejo do mar. O dia que eu não lhe vejo. Acompanha caranguejo do mar. Não como, não faço nada. Acompanha caranguejo do mar. Ai, já deu, né? Agora, como você tá não canta? Voltamos com Cultura Livre. Vocês acabaram de ver um trechinho do documentário Farinha, Festas e Memória, que tem uma grande estreia nesse documentário, que é a produtora cultural Jaqueline Silva, que é a estreia dela de diretora, e o Pedro Brits, que fez toda a captação de imagens, áudio, que é um artista do audiovisual. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Elô, pelo convite. Boa noite, Pedro, meu amigo. Boa noite a todos, olá. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui, poder falar de arte, de cultura e o melhor, falar da arte que está nas margens, né? Que a gente vê de dia atrás, vocês contar essa história dessas pessoas que estão nas margens, né? De outros povos que não tem fala, e a gente dar fala e dar lugar para essas pessoas é importantíssimo, a gente sempre fala isso aqui. Que legal. E conta aí pra gente, Jaque, como é que foi essa estreia aí como diretora no audiovisual? Você que era só produtora, né? É bem diferente, né? Outras preocupações. Sim, muitas outras preocupações. Na verdade, essa minha estreia no audiovisual, ela foi desafiadora, né? Porque, como eu estava contando para o Pedro e para os meus colegas, parceiros do Coletivo Audiovisual Negro Quariterê, eu sou aquela pessoa que trabalha nos bastidores, na escrita, na produção executiva. E quando a gente assume esse papel de direção, nossa, é incrível, né? Foi de muito aprendizado. Então, eu acho que a colaboração ela foi fundamental para esse processo, né? De trocar com a equipe, de falar com pessoas mais experientes, mas também de trazer um pouco desse olhar, né? Um pouco mais sensível também, porque a escrita do projeto ela nos ajuda a acessar as pessoas, né, os seus anseios, os seus desejos. Então, acho que isso me ajudou muito no sentido de tentar revelar coisas que parecem muito triviais, né? Passam batido no nosso cotidiano, que a gente tá ali do nosso lado, né? Como a história da Dona Nequinha, uma mulher de 86 anos, né? Eu acho que ela já tem 86, foi gravado ano passado, ela estava com 85. E mostrar um pouco desse cotidiano, um pouco dessa história familiar, que está ali numa comunidade, no Pantanal de Mato Grosso, lá do ladinho de Barão de Melgaço, produzindo farinha de mandioca, algo que a gente gosta e que a gente consome muito, né? E aí a gente traz à tona um pouco dessa história, né? Um pouco desse convívio dela com a família, o jeito de fazer a farinha e um pouco da história da vida dela também, né? Para que todo mundo pudesse conhecer através de imagem, né? No documentário e também de algumas fotografias. Que legal. E Jaque, como é que você conhece a Dona Ana, né? Que a gente acaba... conta um pouquinho dessa história familiar dela. Como que você conhece a Dona Ana e tem acesso, né? Fala, nossa, eu acho que é uma pessoa que tem... Que vocês foram contemplados, né? Pelo edital Mestres da Cultura. E aí, como é que foi escrever a Dona Ana, depois ser selecionado, né? Ter o prazer aí de ter sido selecionado também. Como foi isso, Jaque?
Então, eu conheci a Dona Ana nos anos 2013, por aí, 2012, 2013. Eu conheço o neto da Dona Ana, que é o Leandro Augusto. Ele é casado com uma amiga minha, né? Então, por tabela, né, a gente já tinha aí uma relação de convívio. E a família deles são festeiros, né, de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, por ocasião de acontecer a festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que, se eu não me engano, é no dia 13, por volta do dia 13 de dezembro, não, dia 8 de dezembro, desculpa, dia 13 eu acho que é Santa Luzia. Por volta dessas datas, né? Então ele convidou para ir participar, ver como é que era a festa, né? E a festa de santo aqui em Mato Grosso, para quem não sabe, né? Mas para quem sabe e gosta, dura 3 dias, né? De festa. Só que esses preparativos eles começam a acontecer muito tempo antes, né? Então as pessoas já saem das suas casas para fazer os mutirões, né? O muxirum, ajudar a preparar os bolos, os quitutes. Secar a carne para produzir os jantares, os almoços, né, e tudo mais. Então, o Leandro convidou a gente para ir participar desse momento lá, em Barão de Melgaço, lá na comunidade Acorizal. E aí eu conheci a Dona Ana. Quando surgiu o edital Mestres da Cultura, eu me lembrei, eu falei, ué, por que não, né? Eu acho que a Dona Ana tá lá, firme e forte, né, mulher pantaneira, porque... O que me chamou a atenção, que me veio à lembrança, era o fato dela já ser uma senhora, né, assim, idosa, né, mas ela tinha um vigor, assim, sabe, uma vitalidade muito grande. Então foi isso que me chamou a atenção nela e aí eu quis voltar. Eu falei, você acha, eu falei pro Leandro, né, você acha que ela toparia, né, daria certo a sua família, porque também tem um consentimento que é muito importante, né? Trabalhar com os povos tradicionais, povos quilombolas. Então, o consentimento ele foi importante, saber se a família queria, se autorizava. E aí, então, eu pedi os dados dela, um pouquinho do histórico dela, para poder fazer essa inscrição e o projeto foi aprovado. E que bom. Que bom, que bom. E aí, eu convidei Pedro também para fazer parte desse projeto com a gente. A diretora de fotografia do documentário, a Juliana Segovia. Quem fez as fotografias estilo foram a Júlia Mux, que esse edital, por ele ser multimídia, então ele gerou 2 produtos, o documentário e uma galeria de imagens, que inclusive está disponível no site www.afroprodutora.com. E aí eu consegui então colocar ali um pouquinho dessa narrativa, né, do que a gente captou de imagens, de impressões e sentimentos. E sou muito grata ao meu amigo Pedro por conseguir, com muita sensibilidade, contar a história de Dona Ana. Obrigado pelo convite. Ai, que lindo, gente, os dois, maravilhosos. E Pedro, como que foi receber esse convite? A Jaque, né, é um coração assim que não cabe nesse peito, de tanto amor que essa mulher tem para dar. Já que a gente já se conhece do Festival de Cinema, acho que de 2008, a gente trabalhou na produção do Festival de Cinema. E aí a gente vem, assim, se encontrando no meio cultural, aí a partir da ideia do projeto, né? Assim, na verdade, ano passado eu saí do CLT, do trabalho de CLT que eu estava, e fundei a Cachara Studio, uma produtora de audiovisual e cultural. Agora eu estou trabalhando com audiovisual voltado para a cultura. E aí foi nesse meio tempo aí que Jaque falou, acho que o Pedro vai ser a pessoa ideal para editar todo o material. Infelizmente eu não pude ir na gravação ir para Barão de Melgaço para conhecer a Dona Ana, toda a família. E aí eu fiquei aqui em Cuiabá porque eu estava trabalhando, e como eu ia só editar, também não precisaria estar exatamente lá, mas apesar de querer estar lá, comer a farinha e o doce de leite, não só farinha, né? Que é importante falar que a Dona Ana não faz só a farinha, e durante o filme não mostra só o processo da farinha, tem o doce de leite, também a fazedura do algodão que ela faz. Ela teava, a Dona Ana, ela usava o tear, então há muitos anos atrás ela produzia redes, mas por conta do peso, né, do desgaste físico de passar muitas horas sentada, né, na mesma posição, e aí com o passar dos anos ela acabou desmontando o tear dela e desfez,
mas ela disse que um dos trabalhos manuais assim que ela mais gosta é fiar o algodão, né? Então ela tem um pé de algodão plantado no quintal dela, ela vai lá e mostra pra gente como é esse processo. O filme, ele tem na verdade duas versões, né? Tem a versão produto final do projeto, né? E uma outra versão que a gente está aí tentando inscrever nos festivais pelo mundo afora. Mas fala aí, Pedro. Essa edição de 20 minutos tem festivais que pedem exclusividades, né, do material. Então, essa versão de 20 minutos a gente está priorizando os festivais por enquanto, que está novinho, a gente quer que ele corra o Brasil todo, né? Então, essa versão de 14 minutos está disponível no YouTube. Aí, voltando ali que eu estava falando, aí não consegui gravar, mas depois que eu peguei o material, fiquei encantado pela Dona Ana, porque ela é uma senhora muito fofa, muito simpática ali, com um humor único, assim. Ela é meio ressabiada no começo, mas depois ela vai se abrindo, ela é super engraçada. Dá pra sentir um pouco desse humor dela no documentário. E foi uma honra, um prazer trazer essa história à tona e mostrar que tem pessoas dentro do Pantanal ainda que estão levando esse conhecimento tradicional, não somente da culinária, mas também da religião, enfim, da cultura mesmo, em geral, ali nesses espaços, assim como a Corizá, o Barão de Melgaço, que também... É verdade, né, gente? A gente vê muito da fotografia, muitos fotógrafos registrando o Pantanal, a gente vê que tem comunidades ainda que vivem com a luz do sol e da lua, né? Acordam quando o sol nasce e quando a lua já escurece, eles já dormem, não tem um outro ritmo de vida, né? É diferente, a gente tá aqui num ritmo totalmente... E ver isso, e vocês conseguirem trazer isso pra gente ver, eu acho que cada vez precisa ter mais mesmo, sabe? Porque a sociedade, a gente precisa ainda tentar se acalmar, né? Voltar para um outro ritmo. A gente escolheu um ritmo muito frenético de vida e a tendência agora é voltar a meditar, acalmar, desacelerar, né? A gente precisa desacelerar. Daí a Dona Ana propõe isso, né? Porque você vê o ritmo dela lá deve ser totalmente diferente, né, Jaque? De estilo de vida, de contar, porque a farinha, e também ela, não só sobre o fazer da farinha, mas também como é esse convívio familiar, né? Sim, e é muito interessante a gente ter essa percepção ao assistir o filme, porque pelo menos durante as gravações, né, muitas pessoas ali da comunidade chegavam ali para fazer uma visita, chegavam para ajudar no processo de descascar a mandioca, no processo a trituração já é um processo mais elétrico, né, já tem alguns equipamentos. Mas não deixa de ser artesanal justamente por isso, porque esse processo do reunir-se, né, em torno do fazer a farinha, que eu acho que é o ápice, assim, que é o momento que mais a gente percebe como essas relações, elas ainda são muito importantes, né? A Dona Ana, ela fala assim, porque se ele não vier mais aqui para ajudar na torra, daqui a algum tempo eu já não consigo mais, porque, né, é muito cansativo, né? O movimento, o calor do fogão a lenha. Então, você tem essa relação de interdependência, mas é uma interdependência colaborativa, né? E isso foi muito bom também para nós, enquanto equipe, né? Enquanto membros do coletivo Quariterê, porque foi isso, foi uma relação mesmo de colaboração, né? De aprendizado ali, todo mundo junto. Não, mas e aí, como vocês acham que vai ficar melhor? É assim que fica bom? A gente pode ir por esse caminho? E foi muito interessante, assim, Aprendeu bastante, né, também. A gente aprendeu muito, assim, com a família da Dona Ana, principalmente com o senhor Leopoldino, assim, ele é um grande professor, bem didático, gosta de explicar as coisas, vai lá mostrar, falou pra gente sobre o polvilho, né, que é um dos subprodutos da mandioca, ele falou também do uso da goma, né, da mandioca, porque, por exemplo, aqui em Mato Grosso a gente não tem essa tradição de utilizar a goma. Já no estado do Pará as pessoas usam para fazer o tacacá, né, para produzir e consumir o tacacá. E para nós não é uma tradição, então teoricamente a goma a gente não aproveita, mas todo o resto da mandioca, a casca, né? Vira ração, a casca vira ração, os grânulos da mandioca você pode usar para empanar peixe, para fazer os bolos, né? O bolo de mandioca. Mané pelado.
né, o mané pelado, enfim, o doce de leite também, que ficou uma delícia, gente, o doce da Dona Ana. É impagável, Eu impagável. passei só vontade, porque eu só tava editando, né? Só ficou imaginando como seria. Salivando, e dando Foi bom cor ali demais. pra deixar o doce de leite bem bonito, assim, pra dar cheiros. mais vontade. E tudo feito ali no fogão a lenha, tudo muito mais gostoso, né? E Pedro, conta pra gente um pouquinho, a Jaque já falou 2 vezes, o coletivo Qualiterê. Quem é o coletivo Qualiterê? Qual que é a necessidade desse coletivo? Qual que é a importância dele hoje pro audiovisual? Em especial aqui em Cuiabá, né? Porque ele tá aqui, mas que pega o Mato Grosso todo, a gente já vê aí documentário de Acorizal e de outros lugares também. O coletivo Qualiterê, ele nasce em 2017, por essa falta de vozes falando do movimento negro dentro do audiovisual. Então, a partir de 2017 houve essa organização que começou ali com Juliana Segovia, Maurício Pinto, Luísa Raquel, Amanda Neri. O pessoal começou a movimentar esse coletivo e a partir daí produzir mais, assim, no começo era mais voltado para audiovisual, produzir curtas, metragens que tivessem a temática ao entorno da cultura negra, né, da cultura dos povos tradicionais, enfim. E aí desde lá o Coletivo Negro já produziu alguns curtas-metragens, A Velhice Ilumina o Vento, também está no Festival de Mulheres agora, esse ano, né? Aqui Jazz a Melodia também foi um dos projetos aprovados nesse último edital da CECEL, da Secretaria de Estado de Cultura. É um filme que também é dirigido pelo Hudson Marcelo, também que é roteirista desse filme do Aqui Jazz a Melodia, e dirigido pela Juliana Segovia também, uma produção de majoritariamente negra ou de LGBTs, pessoas que estão ali buscando suas vozes e para falar mais sobre essas culturas aí dentro desse coletivo onde a gente tem esse fomento, né, dessa discussão, de levantar essas questões de discussão aí. Então, o coletivo tem acontecido, agora a gente está dando outros passos aí, eu entrei há pouco tempo, a Jaque também entrou, não recentemente? Quando você entrou, Jaque? Não, na verdade, eu acho que eu fui uma das, como eu posso dizer, uma impulsionadora do coletivo, porque acontece que no ano de 2016, queriam retomar a Mostra de Cinema Negro aqui em Mato Grosso. E aí me convidaram para ver o lançamento, né? Avaliar a proposta que seria trazida para a sociedade. E aí eu fiz 2 perguntas. A primeira delas foi com relação à temática escolhida para a mostra. Quem validou? Vocês chamaram pessoas negras além de mim, para ver, né, esse trabalho, para entender como ele funciona, né, como ele vai ser recebido? Não. E tá, ok, não tem. Segunda pergunta, tem pessoas negras na equipe de vocês trabalhando que ajudaram a construir essa temática que vocês estão me mostrando? Também não. Falei, então teremos um grande problema pela frente. Quer dizer, eu não, vocês vão ter. E foi aí, né, que aconteceu todo um movimento, né, no sentido de mostrar para aqueles produtores, né, naquele momento, no final de 2016, que determinados assuntos, né, que dizem respeito à questão racial, principalmente quando você enfatiza, né, o lugar de subalternidade do povo negro, o lugar de exclusão do povo negro, quando você deixa essas pessoas à margem, né, afastadas das suas próprias histórias, e você quer contar as histórias delas sem consultá-las, né, sem saber se aquilo é referendado, se aquilo é relevante, deu problema. E aí, por dar problema, foi que a gente começou a discutir essa questão racial, o quanto era importante nós falarmos sobre nós mesmos, né? Por que a gente não está nesse lugar do audiovisual? Porque primeiro que é um espaço, né, majoritariamente branco, cis heteronormativo, hegemônico, né, que tem essa visão eurocêntrica, né, porque quando a gente fala de cinema a gente pensa muito, porque o cinema... Broadway, né, já pensa Broadway, né? Exato. Hollywood. Então, assim, isso deixa de lado as mulheres negras, mulheres indígenas, grupos LGBTQIA+, né, que nós não somos minorias, nós somos maioria. Só que é interessante para quem fazer com que os excluídos contem, falem de si mesmos, né? Porque isso é um contraponto, é uma disputa de narrativa.
Então, quando a gente toma esse lugar, causa incômodo naturalmente, né? Então, a gente já meio que chegou incomodando aí, fazendo uma reviravolta. E foi aí que perceberam que não dava para falar de cinema negro sem que houvessem pessoas negras envolvidas. E foi aí que, né, de todo esse diálogo, de muita discussão, né, a gente começou a estudar mais, né, as políticas públicas e falar, ó, gente, já tem aqui algumas leis, inclusive, que vocês deveriam estar cumprindo. E é isso, foi um movimento mais no sentido de reivindicação mesmo, sabe, por ocupação de espaços. E foi aí que o coletivo começou a surgir, que em 2017 a galera se reuniu para formar. E agora que a gente está oficialmente se formalizando, né, com o CNPJ também, quanto instituto. Vai se tornar um instituto Quariterê também. Ai, que legal, gente. A gente fica até arrepiada, assim, foi coisa boa demais. Muito bom, gente, ver o coletivo crescendo. Eu acho que eu escutei falar ali em 2017, assim, eu estava já escutando falar pessoal que fazia faculdade ali na UF, né? Sim. Fazia rádio e TV, que agora é cinema. Sim. A maioria se conheceu ali, né? Eu conheci o pessoal, a maioria ali da UFMT, do Instituto de Linguagens, então a gente se conheceu a partir dali e depois vem vindo essas demandas aí do mercado, né? Sim. A gente viu que tinha essas representantes, poderia até ter o cinema que tem os representantes, atores negros, mas é importante ter pessoas negras atrás da câmera, escrevendo roteiro, contando suas histórias, mulheres diretoras negras atrás das câmeras, mostrando como tem que ser contado, como tem que ser falado, então isso é importante. É verdade, né? Mais gente trabalhando também, mais dinheiro, é tudo, né? Renda, sim, é tudo, porque não senão também colabora para reforçar essas imagens negativas, né? Esses estereótipos. Porque a maioria dos filmes mostra o negro como bandido, a mulher negra como empregada doméstica, as novelas, né? O povo escravo, né? Não é nem o escravizado, é escravo, né? Então, marginal, pivete, né? Moleque de rua. Então, são essas narrativas, né? esses estereótipos que a gente tenta desconstruir. Verdade, muito importante, importantíssimo. E o Pedro também, também você é do audiovisual e também já fez um videoclipe aí maravilhoso, né, com a Carola Nunes, que trabalho incrível, que a gente ficou aqui no Cultura Livre apaixonado, que é a pressa, né, Pedro? Sim. Conta pra gente como é que foi, que trabalho difícil, eu fiquei só pensando como que deve ter sido difícil fazer isso. Foi um longo trabalho, né? A Carola, a gente começou a parceria no clipe Tá Vendo Seu Moço. Quando ela lançou o álbum, eu amei a qualidade da música, do trabalho que ela entregou ali. Eu fiquei convidando a Carola, eu quero fazer um clipe seu, pelo amor de Deus, escolhe uma música, pode ser qualquer uma. Aí a gente entrou em acordo com Tá Vendo Seu Moço, que na época é uma música que tem uma pegada mais política, a gente queria falar sobre isso na época. E aí eu dirigi junto com a Ju Segovia e deu super certo a parceria, né? E o clipe também já rodou o Brasil, ganhamos prêmios aí. Foi na Casa Cuiabana que foi gravado, né? Foi na Casa Cuiabana, aquela sala bem típica, né? A gente quis valorizar a arquitetura cuiabana, ali dos janelões altos, né? E aí deu super certo, o clipe ganhou o melhor videoclipe do Centro-Oeste no prêmio Profissionais da Música, aí a gente já ficou super empolgados, trouxemos um prêmio aqui para Mato Grosso de videoclipe, né? E aí, a partir daí também eu tô vendo que tá rolando uma movimentação da galera querer produzir mais videoclipes, então a gente tá super empolgado com essa cena. E aí veio pandemia, veio o Aldir Blanc depois. Aí a gente pensou, vamos agora propor, a gente queria desmembrar, né? A Carola queria um clipe só comigo na direção e um só com a Segovia. E aí a gente falou, vamos fazer uma trilogia, assim, pensar como se fosse uma continuação do Tá Vendo Seu Moço. Aí a gente colocou num projeto só 2 clipes, que é o A Pressa e a Juliana Segovia dirigiu Chorar também, que já passou aqui no programa, né? Eu vi o programa assim com a Carola, vocês passaram um trecho, é bem lindo. Eu editei Chorar. E aí a Pressa começou nesse processo. A gente começou primeiro a Pressa, que era uma equipe menor, era eu, o Hugo Alberto, que é ilustrador, também meu companheiro de vida, e o Marcelo Santana, também nosso amigo, que fez o motion graphic, o motion design, que é basicamente aquela técnica de colocar os desenhos em animação, em movimento. E aí foi esse trabalho, mais nós três, assim, não tinha nem tanto envolvimento da Carola, eu só ia mostrando, assim, é isso que sua música tá falando, né? Então estão no caminho certo. É de arrepiar, eu falei, e ela ficou muito surpreendida também, a Carola, né, com o resultado, ela falou, gente, que ela contou aqui, ela falou, meu Deus,
Eu fiquei muito surpresa, assim, nossa, foi tudo mesmo. Foi, aí a gente tem um vídeo da primeira vez que ela assistiu, ela ficou emocionada. Ela é a Larissa Sai. Pedro, então conta pra gente um pouquinho como é que foi fazer a direção de animação, né? É muito difícil, né? É muito difícil fazer isso aí. Foram 6 meses de trabalho, né? Depois que foi aprovado o projeto, a gente já começou a pensar no videoclipe. Aí, ao longo desses 6 meses, foi ajustar o que seria a história. Eu e o Hugo Alberto, a gente criou o roteiro. E o maior desafio nessa animação, assim, pelo menos para mim e para o Hugo, era casar a identidade visual do Hugo, das ilustrações que ele já produz, né? E com a letra e a música da Carola. Então a gente queria trazer a música Pressa, ela tem um universo onírico, então casava bem já com o que o Hugo faz, né? E aí o desafio foi esse, vamos criar uma história aqui que conte sobre a pressa, sobre a letra da Carola, de uma forma bonita, bem produzida. Então, assim, 6 meses de produção, não envolve muita gente, muita equipe, aquela doideira de set, mas envolve muito detalhe, cada movimento, ficou truncado, ficou, tá fora do tempo, volta, faz de novo. E o Marcelo Santana fez a animação, a motion graphic, que é tudo isso, pegar cada desenho que tá lá estático e fazer a mulher piscar, a água mexer, o sol nascer, então todos esses movimentos foram assim, detalhe de aquele trabalho que a gente chama de feito na unha, cada coisa manual, assim, então foi muito trabalho e deu super certo, a gente ficou super feliz com o resultado. Inclusive competiu na mostra latino-americana do Festival de Videoclipes de Bogotá, na Colômbia. Quase ganhamos, mas a gente estava concorrendo com uma galera muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil a gente estava concorrendo com a Duda Beat, então assim, é uma super artista nacional, né? E tava lá, Carola, Duda Beat, a gente a gente passou de Duda Beat aí. Acho que ela não fez a divulgação pra galera votar na internet. Mas aí a gente não ganhou, ficamos em segundo lugar, mas ganhamos menção honrosa lá na Colômbia. Que legal. Pelo videoclipe, então já é um super passo, né? Pro primeiro, né? Super, nossa, foi super legal. Que bacana. E aí, quais são os editais quais projetos já estão aprovados? O que vocês têm para fazer aí agora? Agora vai sair o clipe da Luísa Lamar, da música Treme, que é uma parceria dela com a Charamandaia. E aí a gente vai produzir ainda, estamos aguardando os recursos e tudo mais pra gente começar a produzir. Deve vir também vai vir ainda, ou esse ano ou ano que vem, o clipe da Calorosa, o Malemar Tentiano, que é uma música super ótima, né? Um lambadão e tal, e então vai rolar. E ano que vem tem mais videoclipes aí pela Cachara e com essa produção toda para acontecer. Cachara tá a todo vapor lá produzindo, né? Parabéns. Parabéns pelo espaço, pelo trabalho de vocês. A Jaque também é uma militante pela cultura aí há muito tempo e a gente fica muito feliz, Jaque, ver você envolvida em tantos projetos bons, com muita gente bacana ao seu lado, energia, né? Sim, e temos também um novo projeto aí de audiovisual chegando, que é o documentário, que conta com a participação da professora Antonieta, né, que é a fundadora do Instituto de Mulheres Negras. Atualmente ela é gestora do Centro Cultural Casa das Pretas. Um dos projetos aprovados no último edital foi a realização do documentário sobre o Geraldo Henrique Costa, que é o pai da Antonieta e fundador do Movimento Negro em Mato Grosso. Então, o título desse filme é Geraldo Costa e o Devir Negro, que também conta com a participação de várias personalidades que vão narrar um pouco da história desse homem que fez com que a gente estivesse aqui hoje, né, de certa forma. Então, tem mais obras audiovisuais chegando aí durante 2022, 2023. Uau! E a gente já quer contar tudo, hein? Depois a gente vem pra cá pra falar desses trabalhos lindos. Traz a Luísa, a professora Anieta, toda essa galera aí pra gente falar. Gente, muito obrigada mesmo por vir aqui conversar com a gente, poder falar um pouquinho do trabalho de vocês. A cultura só ganha, a gente só ganha com vocês aí. Muito feliz por tudo, viu? Obrigada, gratidão. Obrigada, Elô. Obrigado, Elô. Valeu pelo convite. Obrigado mesmo. Galera, muito obrigada. Assistam Cultura Livre. Até mais.